Fala galera, mais um vídeo de Webpack. Aqui quem fala é Danilo Barros. Se você está assistindo esse vídeo e não tem acompanhado essa série, eu estou deixando aí na descrição do vídeo o link para a playlist e também o link para o repositório lá no GitHub. Bom pessoal, de um tempo para cá a gente está podendo trabalhar com módulos no JavaScript. Quem popularizou isso daí inicialmente foi o Node.js. Daí você poderia estar chamando outros módulos via require. Você escrevia algo assim, require, e passava o caminho do arquivo que você queria. Mas isso daí é um pouco inconveniente, né? Como vocês podem ver aqui, porque eu tenho que colocar o caminho relativo do arquivo e isso fica variando dependendo da profundidade hierárquica de diretórios onde eu me encontro. Então, se eu estiver mais profundo, eu vou ter que ficar colocando aqui vários dois ponto barra para poder ficar subindo de diretório. E isso é um pouco chato. E fora que quando você quer alterar alguma coisa, ou seja, criar uma nova pasta, colocar os arquivos lá dentro, e aí você gera mais um nível de profundidade, aí todas as suas importações acabam quebrando e isso é um pouco chato. Mas aí o Webpack ele tem uma coisinha para ajudar a gente aí que chama Path Alias, que é a gente dá meio que como se fosse um apelido para o path, né? Então a gente vai ver como é que isso aí funciona. Para exemplificar melhor, eu vou alterar um pouquinho a estrutura do nosso projeto, incluir aí algumas pastas, colocar os arquivos lá dentro e tal, só para a gente ver como é que funciona melhor, beleza? Então eu vou aqui no editor de código e eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou criar uma pasta aqui dentro de TS chamada app e vou levar esses dois caras para lá, o app.ts e o hello.ts. Feito isso, eu vou criar aqui um cara novo, é um helper. Eu vou criar primeiro a pasta para ele. Dentro de TS eu vou chamar essa pasta de helpers. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado exclaim.ts. Tá aqui ele. E dentro desse arquivo a gente vai ter o seguinte código. Eu vou criar aqui uma função de nome exclaim. E ela vai receber um texto qualquer, que eu não sei. E essa função simplesmente vai colocar uma exclamação no final. Então eu vou interpolar aqui a variável text e vou colocar aqui 3 exclamações no final, para ficar bem evidente. E daí a gente vai exportar esse exclaim. Vou salvar esse arquivo. Beleza. E daí a gente vai aqui no nosso hello, porque a gente vai fazer com que essa função sayHello2 utilize o exclaim. Dessa forma aqui, exclaim. Eu vou passar como parâmetro todo o conteúdo da função, porque daí ele vai incluir 3 exclamações aqui no final dessa frase. E agora eu vou ter que importar essa função do arquivo exclaim. Então eu vou importar ela colocando aqui o caminho relativo para o arquivo exclaim. E assim eu importo a função exclaim que está dentro do arquivo exclaim. Vou salvar o arquivo. E agora que a gente alterou o local do nosso entry file, ou seja, a gente criou essa pasta app aqui do lado, eu vou aqui no webpack config e vou alterar o local. Pronto, feito isso eu vou salvar o arquivo, vou aqui no terminal, limpar aqui essa tela e vou tentar executar a aplicação. Opa, deu um erro aqui no app.ts. É o caminho para o arquivo do SAS. Eu vou voltar aqui no editor de código. Vamos lá no app.ts. A gente tem que alterar esse caminho aqui. Basta eu subir mais um nível aqui na hierarquia de diretórios. Vou salvar o arquivo. Tá vendo então? Aí é um exemplo de algo chato. Você refatora e aí o caminho relativo
tem que ser trocado. Imagine se eu tivesse aqui uns 16 arquivos para fazer isso daí. É um negócio chato. Então vamos lá. Salvando novamente, já tinha salvo. Pronto, agora rodou. Vou aqui no browser, localhost 8080. Tá aí nossa aplicação funcionando direitinho com o helper. Ele colocou aqui, ó. Vou ampliar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Ele colocou aqui os 3 exclamações no final. Pronto, beleza. Então agora é hora da gente usar o Path Alias e deixar o nosso código mais elegante e mais fácil de refatorar. Então eu vou voltar aqui no editor de código. Então aqui no apt.ts a gente poderia importar o Sass simplesmente fazendo o seguinte: styles, sem precisar colocar caminho relativo nem nada. E como aqui dentro da pasta styles eu tenho um arquivo index, então ao importar somente pela pasta, o Webpack vai procurar se existe algum arquivo chamado index, e aí ele vai importar esse cara para a gente. Vamos aqui no hello.ts e a gente também poderia simplificar aqui simplesmente helpers, mas aí a gente teria que colocar /exclaim por causa do arquivo. Mas só que eu vou criar um index lá dentro dessa pasta helpers agora, para facilitar ainda mais. Então aqui dentro de helpers eu vou criar um arquivo index.js mesmo, porque é só uma importação, aliás, é só uma exportação simples que eu vou fazer. Então eu vou colocar aqui, eu vou exportar tudo que tem dentro do arquivo exclaim. É isso que esse index vai fazer, tá? Então eu vou voltar aqui. Então a gente vai colocar um path alias para helpers, apontando para essa pasta helpers. Daí o Webpack vai procurar por um arquivo index também. E aí ele vai achar e vai exportar tudo que tem dentro de exclaim. É por isso que a gente vai conseguir pegar ele aqui. Beleza? Bom, então a gente tem que configurar isso daí. Eu vou aqui no Webpack Config e aqui dentro de Resolve eu vou criar uma nova propriedade chamada alias. E as propriedades que esse cara contém são exatamente as importações que eu estou utilizando. Então a gente vai ter uma chamada styles. E daí o valor para esse cara aqui vai ser um caminho absoluto até a pasta styles. Sendo que a gente não vai precisar colocar o nome de nenhum arquivo, porque já tem um arquivo index lá. Então vamos lá, path.resolve dirname, e daí eu vou colocar src/styles. Beleza, agora eu vou criar uma outra aqui embaixo, que eu vou chamar de helpers, e vou só alterar aqui o caminho incluindo a pasta ts, para ficar source ts helpers. Beleza, vou salvar isso daqui e vou tentar rodar aqui minha aplicação. Tem um erro aqui, mas eu vou ter que rodar de novo porque eu mexi no Webpack Config. npm start. Opa, tivemos um problema aqui. Aqui tá tudo certo. Helpers. Deixa eu ver como que tá aqui em hello. Helpers. Beleza. Index. Deixa eu colocar index.ts. Pode ser que seja isso daí. Index.ts. Vou voltar aqui no terminal, matar. Aplicação, rodar novamente. Deu certo. Não fica legal então a gente misturar os módulos de ES6 com módulos de TypeScript. Então, vou voltar aqui no browser. Vou recarregar aqui. Então tá aí. Show de bola, funcionando beleza. Um código bem mais elegante. Eu quero só voltar aqui no editor de código, porque eu estou vendo o seguinte. A gente está sempre repetindo path, resolve, dirname, e eu vou refatorar isso daí.
eu vou criar uma função chamada resolve path e vai encapsular aí esse journey pra gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir isso daqui tudinho, esse path resolve journey, eu vou substituir isso daqui por resolve path, abre parêntese, e vou substituir isso no arquivo todinho. Pronto, então a gente vai usar dessa forma aqui, certo? Daí eu vou criar aqui uma função que vai ter esse nome, resolve path, e ela vai receber como parâmetro path to resolve, e vai ter um valor inicial em branco aqui, uma string, e vai simplesmente encapsular path resolve journey path to resolve, passando aí o parâmetro path to resolve. Vou salvar esse arquivo, vou matar a aplicação, rodar de novo e está funcionando filé. Outra coisa que eu quero fazer também eu vou aqui no app.ts, eu quero fazer o seguinte, ao invés de utilizar um span, eu quero utilizar um h1. Então eu vou substituir todos os spams dessa página aqui, desse arquivo, por h1. Vou salvar o arquivo e já foi regerado o bando automaticamente e nossa aplicação está aí com h1. Vamos só conferir aqui, pronto, h1. E é isso aí, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, que você me ajuda muito a divulgar o canal, dar relevância para ele. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum pedido de você vai fazer uma série de tal coisa, então comenta aí o que é que você quer ver no futuro aqui no canal. Eu já vou adiantando que a próxima série é sobre React, então fica aí ligado, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para quando chegar essas coisas bacanas aí você receber. Tá joia? Então até a próxima.